Olá, este vídeo irá tratar da política de oficialização de línguas da Argélia. A história linguística da Argélia sempre esteve profundamente entrelaçada à sua história política. Desde a colonização francesa até os debates atuais sobre identidade nacional, as línguas foram e continuam sendo um campo de disputa simbólica e institucional. Quando falamos em políticas de oficialização de línguas, estamos falando de como um Estado escolhe quais línguas representarão a nação, quais serão usadas na administração pública, na educação, nos tribunais, nos meios de comunicação oficiais. Em suma, quais serão reconhecidas como pilares da identidade coletiva. No caso argelino, essas escolhas raramente foram neutras. Elas surgiram de projetos de Estado, de tensões étnicas e culturais, de disputas com o passado colonial e da tentativa de posicionar o país em uma geopolítica global marcada por influências contraditórias. Após a independência, em 1962, a Argélia emergiu de 132 anos de colonização francesa com uma ferida profunda em seu tecido linguístico. O francês era, na prática, a língua da administração, da elite urbana, da educação formal e de grande parte das atividades técnicas. O novo governo, independentemente, precisava redefinir o que significava ser argelino, e a língua se tornou o ponto de partida dessa reconstrução nacional. Assim, o árabe clássico foi proclamado como a língua oficial do país, carregando um simbolismo poderoso, o simbolismo da autenticidade, da unidade árabe e do rompimento com a presença colonial. Esse movimento ganhou força na década de 1970 e se consolidou com sucessivas políticas de arabização. A oficialização do árabe foi, portanto, uma política identitária e ideológica, com a ambição de criar um Estado homogeneamente arabizado, mesmo em um território onde coexistiam diversas línguas e identidades culturais. Mas havia uma questão que o Estado pós-independência tentou ignorar: a presença forte e histórica das línguas berberes, conhecidas genericamente como Atamazigue. As populações berberes do norte do país, especialmente na Cabília, nunca aceitaram a negação de sua identidade e resistiram às políticas que tentavam apagar. O grande ponto de inflexão ocorreu em 2001, durante o chamado de Primavera Negra, quando protestos maciços eclodiram na Cabília, após a morte de um jovem em uma delegacia. O movimento reivindicava direitos culturais, reconhecimento linguístico e autonomia local. Como consequência desse período crítico, o governo argelino percebeu que não poderia mais manter uma política de monolinguismo oficial. Assim, em 2002, veio a mudança histórica. O Atamazigue foi oficialmente reconhecido como língua nacional. Esse foi um marco institucional e simbólico de enorme importância. Embora não tenha sido imediatamente oficial, o Estatuto de Língua Nacional representava o reconhecimento de que a Argélia não era apenas árabe, mas também berbere. Esse passo abriu o caminho para transformações posteriores. Em 2016, o Atamazigue foi finalmente oficializado pela Constituição, passando a ocupar, junto ao árabe, o status de língua oficial do Estado argelino. Essa mudança representou a vitória de décadas de militância cultural, além de trazer uma nova perspectiva sobre a natureza plural da identidade argelina. No entanto,
como ocorre com muitos processos de oficialização linguística, a mudança constitucional não garantiu automaticamente a plena implementação prática. A oficialização do Atamazigh continua a enfrentar obstáculos: falta de padronização escrita completa, escassez de professores, divergências dialetais e resistência política de setores conservadores. Enquanto árabe e Atamazigh se consolidam em seus papéis institucionais, a presença do francês continua sendo um ponto sensível. A França deixou uma marca linguística que não desapareceu com a independência. O francês permaneceu como a língua da ciência, da medicina, das engenharias, do ensino superior e das elites intelectuais. Além disso, a Argélia, embora rejeitando frequentemente a ideia de pertencer institucionalmente à esfera francófona, mantém relações importantes com a Organização Internacional da Francofonia, também conhecida como OIOF. A Argélia nunca se tornou membro da organização, justamente por entender que isso implicaria reafirmar a centralidade da língua francesa no país e reforçar laços considerados por muitos como reminiscentes coloniais. Ainda assim, mantém relações de cooperação e participação parcial, o que demonstra a participação parcial, o que demonstra a ambiguidade da política linguística argelina. Resistir à francofonia, enquanto, ao mesmo tempo, depender do francês em campos estratégicos. O posicionamento ambivalente diante da OIF expressa uma tensão que acompanha a Argélia desde a independência. Por um lado, o desejo de afirmar a identidade árabe e berbere, rompendo com o colonialismo. Por outro, a necessidade prática de uma língua que ainda estrutura setores técnicos e científicos do país. A política de oficialização, portanto, não apaga o francês, mas o desloca para um espaço institucional, deixando sua presença institucional em suspensão sem que seja oficial, mas também sem que seja descartável. A oficialização do Atamazigh em 2022 deve ser compreendida dentro desse contexto mais amplo, como uma resposta do Estado à pressão popular, mas também como uma tentativa de manter a unidade nacional. A mudança constitucional foi uma estratégia de pacificação, mas também de reconhecimento tardio de um fato histórico. A Argélia é plurilingüe. E isso não é resultado da colonização, ao contrário. A diversidade linguística sempre existiu antes da chegada dos franceses. O colonialismo apenas adicionou outra camada à paisagem linguística do país. A partir de 2002, a política linguística argelina deixou de ser exclusivamente centrada na ideia de um Estado linguisticamente homogêneo. A inclusão do Tamazigh no imaginário institucional abriu espaço para debates sobre multiculturalismo e pluralidade. No entanto, permanece a questão: como operacionalizar a oficialização de duas línguas em um país que, na vida cotidiana, fala principalmente árabe e argelino e onde o francês continua dominando esferas estratégicas? A oficialização, nesse caso, é tanto um gesto simbólico quanto um desafio prático. Hoje, a Argélia vive um cenário em que a política linguística se equilibra entre o ideal e o funcional. No plano constitucional, o árabe e o Atamazigh representam a base identitária e cultural da nação. No plano social e econômico, o árabe argelino e o francês moldam a comunicação diária e o acesso ao conhecimento. E no plano das ambições futuras, o inglês começa a se inserir como língua de tecnologia, ciência e projeção internacional. A oficialização, portanto, não resolve o mosaico linguístico argelino, apenas o legitima parcialmente. A política de línguas da Argélia revela como um Estado negocia sua memória, sua identidade e o seu futuro. Não é apenas uma questão de qual língua será falada na escola, ou na imprensa ou nos documentos oficiais. É uma questão de quem o país acredita que é e quem deseja se tornar.
À medida que a Argélia continua a reavaliar seu lugar no mundo, suas políticas linguísticas seguirão refletindo essa tensão entre tradição, modernidade e multiplicidade cultural. E nessa dinâmica, a oficialização de línguas seguirá sendo uma peça central carregada de significados muito além das palavras.